Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é Sem Reação, chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo. Hoje nós temos dois convidados, não é? O Dr. Ronaldo Formento Aguiar, psiquiatra, e quem vai me ajudar a fazer o programa é o Durval Cap, que já estava agendado há algumas semanas, para esse dia especial, que é o 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Antes, dois assuntos importantes. Muita gente deve ter lido que o Tribunal de Justiça cassou a liminar que permitia os estabelecimentos comerciais, supermercados, a distribuir aquelas sacolinhas de plástico. E muita gente continua vendo as sacolinhas aí por aí, né? Esclarecer duas coisas importantes. Primeiro é porque ainda não foi publicado. A hora que for publicado vai estar proibido efetivamente, apesar que cabe recurso por parte da Associação Brasileira da Indústria Plástica e da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Mas, mesmo assim, independentemente disso, 20 cidades no estado de São Paulo conseguiram, ou não as cidades, mas sim a APAS, nestas 20 cidades permanecerá a utilização da sacolinha plástica. E não cabe recurso. São decisões que já transitaram em julgado e que não cabe recurso. Destas 20 cidades, 2 são da Baixada, Guarujá e São Vicente. Então vai ser uma coisa curiosa. O supermercado em São Vicente vai poder usar a sacolinha plástica e o supermercado de Santos, por exemplo, não vai poder usar se a APAS não conseguir reverter essa posição. O que é importante destacar é que a sacolinha plástica tornou um verdadeiro enxame nos rios, não é? Nos oceanos, porque ela é de difícil ou quase impossível solução e é comum você ver animais marinhos, por exemplo, com o seu estômago cheio de sacolinhas plásticas. E aí o brasileiro, né, a sacolinha plástica se tornou lixinho do brasileiro. Todo mundo gosta de pegar a sacolinha plástica a mais servir de lixo. Então são hábitos, mais do que legislação, hábitos, não é, que deveriam ser alterados. E ontem nós falamos da desaposentação, ia ser votado ontem, e na verdade houve um voto e depois vistas do processo, e mais uma vez, aqueles que são aposentados e continuam trabalhando e têm que recolher o imposto, né, tem que recolher a aposentadoria, apesar de aposentados, continuam na expectativa do Supremo. Eu acho que esse ano, só depois das eleições, do resto é palhaçada o Henrique Alves vir a público, o presidente da Câmara Federal, e dizer que vão pôr em dia a pauta. A gente sabe que, apesar de no primeiro dia útil, na segunda-feira, um quórum grande, mas eu não sei se foi quórum ou se foram os deputados que não se reelegeram e lá já preparar a sua saída, apesar de ser só em fevereiro de 2015. Doutor Ronaldo, boa tarde, obrigado pela participação. Dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. O senhor trouxe aqui uma lista de assuntos importantes para destacar, mas antes eu gostaria de saber, nós podemos registrar o dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, como um dia de reflexão? O Brasil caminha com uma política de saúde mental adequada ou nós estamos muito aquém das nossas necessidades? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde. Podemos e devemos sempre, não só no Dia da Saúde Mental, mas em todos os dias do ano, estarmos refletindo
sobre a saúde das pessoas, na qual nós incluímos também a saúde mental, né? Eu quero dizer isso porque você não pode entender a saúde mental de uma pessoa fora de um contexto global corporal dessa pessoa, né? Isso vai, digamos assim, contestar a ideia de que mente e cérebro são duas coisas à parte e de que homem e mundo são duas coisas à parte. A partir do momento que nós nascemos, nós estamos ligados ao mundo e vamos fazer uma história nesse mundo a partir dos relacionamentos com as nossas figuras parentais, pai, mãe, educação e outros. E isso vai ter toda uma repercussão na formação da personalidade de cada um de nós. A questão do adoecer é sempre uma possibilidade, tanto para um viés psiquiátrico como para um outro não psiquiátrico. Um problema que eu acho assim muito importante nas questões da saúde mental, eu acho que a saúde mental é um assunto bastante, digamos assim, lidado no sentido de trabalhado dentro do nosso país e que existem divergências entre uns setores e outros, mas que de uma forma ou de outra esse diálogo, esse debate, ele é importante para mim a partir do momento que ele venha a beneficiar os pacientes. E o que eu acho é o seguinte, eu acho que existe um problema prioritário na questão da saúde das pessoas, mais especificamente daquilo que se coloca como saúde mental, que é a questão do estigma, ou seja, da ferida, daquela marca que uma pessoa adquire uma vez que ela ganha um diagnóstico psiquiátrico. Então, aparecem as mais variadas, digamos assim, colocações de que o diagnóstico psiquiátrico não existe, a patologia psiquiátrica não existe, depressão é falta de força de vontade, pânico é frescura, você não tem nada, isso é coisa da tua cabeça. E isso, digamos, acontece num leque de discussões entre profissionais em que me parece que o paciente fica distante disso, ou pelo menos não é tão informado quanto deveria a respeito daquilo que está se passando com ele. Quer dizer, nós deveríamos nos preocuparmos mais em levar aos nossos pacientes um conhecimento que possibilitasse a eles terem um maior grau de clareza daquilo que eles estão sentindo, daquilo que está se passando com eles e o que eles devem fazer juntamente com as suas famílias. O que é que eu estou querendo dizer? É muito comum nós médicos, tanto os psiquiatras como os não psiquiatras, mantermos as nossas discussões sempre no nosso âmbito. E mais especificamente na questão dos colegas médicos não psiquiatras, muitos não credibilizam o diagnóstico e a patologia psiquiátrica, dizendo para muitos pacientes, por exemplo, que eles não têm nada, que isso é coisa da sua cabeça, que você, digamos assim, precisa de ter mais força de vontade, que você precisa acabar com esse tipo de frescura, que você não tem razão para estar deprimido. E ali está a pessoa sofrendo com um problema, sem saber, digamos assim, exatamente o que está se passando com ela. Fica até, normal, desculpa me interromper, mas o paciente às vezes tem até dificuldade de passar para o profissional médico o que ele está sentindo, porque são sentimentos até, acho que... Exatamente, porque já existe muitas vezes, a priori, um constrangimento em você chegar a um profissional médico médico... anunciar essa tua situação. Exatamente. Primeiro porque, digamos assim, isso vai te criar uma marca. Segundo, porque muitas vezes
é bem verdade que a gente diga que não são todos os profissionais médicos não psiquiatras, mas existem muitos profissionais que têm esse viés e que eu os chamo à reflexão. Quando ele diz para o paciente que o paciente não tem nada, que é coisa da cabeça dele, que ele, digamos assim, precisa de acabar com isso, ele simplesmente está confundindo mais o paciente. Quer dizer, ele não está ajudando uma pessoa que está ali diante dele. o diagnóstico, né? Exatamente. Então, o que acontece? Acontece que isso, eu não vou, assim, dizer que esses colegas, né, médicos de outras especialidades, que eles estejam devidamente informados pelos próprios psiquiatras de que existem razões para a gente admitir e não poder negar que aquela pessoa que ali está tem um problema. Deixa eu tocar em dois assuntos. O Brasil deve ser campeão em venda de medicamentos para depressão, para síndrome do pânico. Portanto, nós não estamos falando de uma doença que efetivamente ninguém conheça, porque se Exatamente. tem tanta gente tomando, né? Talvez as pessoas tenham medo de admitir esse problema. Explicitamente. E a outra coisa, eu até falei aqui no dia, eu li uma matéria interessante, que no Brasil, de 2002 até hoje, foram extintas mais de 2.000 vagas em hospitais psiquiátricos. Né? E em maio, eu até fui buscar isso, não hoje, mas antes de falar, 2 semanas atrás, desse assunto, eu fui pesquisar para não falar bobagem, né? Então, quando eu vi esse número, eu achei um absurdo. Falei, caramba, então onde as pessoas estão se tratando? Se não estão se tratando em hospitais psiquiátricos, né? Eu digo isso dos esquizofrênicos, daqueles que têm doenças mentais mais agressivas, né? E aí eu vi uma entrevista do Ticanori, o Roberto Ticanori. Em maio, acho que ele tinha acabado de assumir, ou prestes a assumir, ele é o responsável pela saúde pública mental no Brasil, e eu vi ele lá fazendo uma defesa dos CAPs, se eu não estiver enganado. CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Isso, dizendo que está lá em 3.000, 2.000 e 1.000 para cá, 1.000 para lá, enfim. E achei legal, falei, pô, então eles estão extinguindo, mas estão criando um outro tipo de atendimento. Aliás, fomentando esse outro tipo de atendimento. E agora, eu vi uma entrevista dele no mês passado, final de setembro, que gerou meu comentário, aonde ele foi criticado, dizendo, olha, os CAPs não estão atendendo e você não tem estrutura de hospitais psiquiátricos para receber o cara em crise, por exemplo. E aí ele fez a seguinte observação, disse assim, olha, o cara que tiver uma crise, ele tem que ser atendido no pronto-socorro municipal, na unidade de saúde municipal. O problema é que eu não, ele dizendo o seguinte, que eu não estou, nós não temos profissionais. E os profissionais que estão nos pronto-socorros não estão preparados para receber o cara que está tendo um surto. Né? Aí eu fiquei preocupado. Né? E aí em cima disso, eu comecei a avaliar, tirando os casos, né, de síndrome do pânico, de depressão, em alguns casos aguda. Tivemos agora essa semana a moça que matou a senhora lá e enterrou, de que a pessoa disse, eu estou em depressão, eu vou me matar. E a mulher falou, não, quem quer se matar, toma veneno, fomentando até aquela situação. Mas a pergunta que eu ia lhe fazer é a seguinte, a política de saúde mental extirpou, quando eu digo política, a política mesmo, é o pensamento de um grupo, extirpou os hospitais psiquiátricos em razão talvez do seu passado que condenava os tratamentos na maioria das vezes, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, em vez de, e eu posso estar enganado, em vez de melhorar, né, modernizar, fomentar, né, criar uma condição melhor do hospital psiquiátrico, humanizar o hospital psiquiátrico, achando por bem acabar. E o cara que entra em surto, como é que ele faz? É uma boa pergunta, né? Quer dizer, como é que ele faz? Veja bem,
esse modo de enfoque, a primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: a psiquiatria, que se encarrega de prevenir, de tratar e de recuperar, digamos assim, as condições, as pessoas portadoras, digamos assim, de transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, ela não pode ser responsabilizada por um modelo assistencial inadequado. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara, porque há uma confusão aí entre modelo assistencial e patologia psiquiátrica, doença psiquiátrica. Muitos, a partir disso aqui, desse modelo, contestam a existência do diagnóstico e da patologia psiquiátrica. Olha bem, nós advogamos, aí eu vou dar uma opinião pessoal, nós advogamos, digamos assim, o procedimento em que os hospitais psiquiátricos, desde que estejam preparados adequadamente para tratar pacientes que não têm condições de serem tratados em nível ambulatorial ou até mesmo em nível de CAPS, que eles, digamos assim, sejam realmente acionados, que eles existam, para que essas pessoas que estão com uma crise não absorvível nesses diferentes níveis, ou em nível primário, de prevenção, ou em secundário, ambulatorial, elas possam se tratar. Porque quando você faz um tipo de restrição dessa indiscriminadamente, você está privando as pessoas que necessitam de um determinado tipo de tratamento de ter acesso a ele. Você está entendendo? E isso acontece muito porque se mistura muito a questão política com a questão, digamos assim, da doença, não é? Médica, né? A política com a questão médica que é... Exatamente. E veja bem, existe uma coisa que eu acho que tem que se deixar bem claro aqui. Nós psiquiatras, a Associação Brasileira de Psiquiatria, não é? Ninguém advoga hospitais manicomiais, quer dizer, aqueles hospitais que internam as pessoas e elas ficam confinadas lá ad eterno. Apenas para tirá-lo da sociedade, não é esse o objetivo. Isso é uma prática que vem, digamos, secular, medieval, quando os pacientes eram colocados em hospitais para não serem apedrejados, massacrados nas ruas. Na Idade Média era um procedimento adotado para proteger os pacientes. Só que isso, hoje em dia, em muitos lugares, em muitos hospitais, ou ditos hospitais... Os depósitos, né? Funcionam como depósitos. Mas existem hospitais psiquiátricos de qualidade, né, que estão prontos para atender e servir... No Brasil. No Brasil. E nos Estados Unidos e na Europa, é comum isso? O hospital psiquiátrico que atenda sem ser depósito, com a finalidade de... Eu não sei te informar exatamente em que pé essa coisa está nos Estados Unidos, mas o que eu posso te asseverar é que existe, digamos assim, atualmente também, toda uma parte do pessoal, digamos, que faz psiquiatria, que faz saúde mental, que já mostra essa necessidade em razão de muitos hospitais que foram fechados e as pessoas foram lançadas na rua. Você também tem que ver uma coisa aqui. Você não pode fechar o hospital e jogar as pessoas na rua sem um tipo... E dizer, procura o CAPS. Dá o endereço do CAPS, procura o CAPS. Tem serventia? Tem serventia. Mas não dessa... Como os NAPs aqui em Santos, que mudou assim, o nome. Não é mais nome. CAPS. Eles tinham serventia, mas até um certo nível. Eles até tinham um limite, né, de atendimento. Isso. Durval, pode. Não, tá, só para terminar o pensamento, mas ia passar já a palavra para você. É que realmente alongou, mas eu Alongou? Não, alongou a conversa. E dentro dessa conversa passou algumas coisas que eu gostaria de ter perguntado para você. Primeiro, que eu acho que o porquê da barreira que tem as pessoas em relação ao trabalho do psiquiatra é uma das coisas que ainda a gente vê essa barreira.
E uma das coisas que agora você mencionou, que eu acho que é muito importante, é o fato de como internar essa pessoa, porque, na verdade, se você for hoje internar uma pessoa para, particularmente, a coisa é absurda, é um preço assim extravagante, que chegam a tipo de 6, 7 mil reais por mês. Então, realmente, eu acho que nós ficamos sem aqueles hospitais que eram aqueles hospitais adequados. Retaguarda. Retaguarda. E porque também, dentro dessa pergunta também, a evolução da psiquiatria, como é que ela está? Que eu acho que realmente eu sempre vi, é muito importante isso. Eu acho que o problema maior que existe para as pessoas, digamos, procurarem tratamento é o problema do estigma, não é? Quer dizer, do constrangimento que muitas pessoas têm até para procurarem os seus tratamentos, porque eu acho que o diagnóstico psiquiátrico e a patologia psiquiátrica precisa ser melhor credibilizado junto aos profissionais de outras especialidades médicas. Mas eu acho também que a população precisa também ser mais informada, esclarecida, ouvida a respeito dessas questões, quer dizer, para que elas levantem essas questões. E o que a gente verifica? Inclusive, até, eu diria, não seria interessante isso dentro de um conjunto de escola, lá quando a criança tivesse informação? Exato. E como eu acho também que o médico, digamos assim, ele deveria ser melhor informado dentro da faculdade a respeito das patologias psiquiátricas, para que ele pudesse ajudar mais aos psiquiatras a que as pessoas tivessem mais facilidade a uma orientação que lhes possibilitasse a disposição e a liberdade para ir a um tratamento, aliadas à sua família. Porque o que acontece? Se você dá uma orientação para a pessoa, digamos assim, pejorativa, né, que descredibiliza o que ela está sentindo, você constrange essa pessoa. E como já existe uma ideia que vem há muito tempo de que... Com o bairro do Jutenção, da Santista, né, com novos gestores, aí, legisladores, preocupado, a esposa do seu esbrio, não estou onde ele está, e o maninho resolveu ligar lá no IML, né? Ligou para tudo que... Chega, a pessoa você pensa no pior, resolveu ligar o telefone, e o maninho ainda não, como deveria. E no 10 tem a mensagem que o número está proibido de ser divulgado do IML, através do... Aqui, e é lógico você encontrar ele, né? Mas fica cidadão cada vez, né, da falta das operadoras desse serviço. E acho, né, porque ele já disse que é candidato a prefeito, do Manzano não vai conseguir resolver esse problema, né? Defensor dos... O xerife. O xerife. Ele é o defensor. Se você fosse também aqui na Baixada, ele te apoia, xerifão. Augusto Xerife. Celso Russomano, eu não quero, sabe por quê? Ele estava preocupado em filmar a morte da jornalista, ele tem um cunho, né? Porra, cara. Ele está preocupado em rede. Daqui falou, o que eu vejo outro dia nas redes sociais direto isso. Briga entre adultos. Você, em vez de estar preocupada, está preocupado em publicar desgraça. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Celso Russomano, perogra dele, quem é o Celso Russomano? Veja. Anos atrás, a matéria do Celso Russomano, não estou na mídia, né? De agressões, namoradas, enfim, tal. Elegem o cidadão e saber exatamente quem é a pessoa. Pelo amor de Deus, longe disso. E tem esse Augusto. Você digita lá, eu não tenho mulher, eu nunca bati. Você tem que ter um pouco de tanto, né? Quer dizer... Então, se deixa ser político, porque hoje o marketing tem uma imagem e essa imagem, né, o que o Augusto falou, vê muito comumente, até na minha... Hoje já existe uma inversão de valores que nortearam a nossa geração, entre as pessoas da nossa geração, dessa nova geração. Isso é muito preocupante, de comportamento social, de convivência. A gente deixou tomar conta de homofobia,
E em segundo, cidadania. O cara tá mais contra os gays do que, na verdade, o respeito ao próximo tem postura... Se ele tem uma postura... Está dentro da proposta, respeito à crença religiosa, respeito a... o que a gente vê, desculpa, mas as crenças religiosas também ninguém mais está preocupado. A questão da 3 temas, né? Porque levou, hoje a discussão nós não vamos liberar a maconha, a mulher pode, a questão da união estável, a questão da homofobia. Só que, claro, se uma mulher vítima, se a mulher de uma crueldade como essa, ou se a mulher está em vias lógica natural, é lógico que os espíritas concepções diferentes. São concepções que nós devemos resolver. Do ambiente, questão das crenças religiosas, sexual, porque você veja foi um dos mais votados. O Bolsonaro foi o Bolsonaro. É a direita e começa a criar. Tem um espaço de direita radical, né? A esquerda, e nós temos uma radicalização disso e da direita. Você me diz que existe um problema hoje, eu chamo de novamente correto. Né? É verdade. Que eu recebi dos meus pais foi assim, que forma de vida e todas as pessoas. As pessoas, democracia, gente, pro bem ou pro mal, você não é obrigado a gostar de verde, a sua liberdade, né? Essa questão do politicamente correto, você não pode falar disso. Posso te dar um exemplo dentro da sua área? Olha só, ninguém pode ser a favor de maltratar, porque é um ser vivo. É um ser vivo. Não é primeiro animais. Não. É um direito, olha, eu não gosto. É um direito. Um filósofo que trabalha no programa da Fátima Bernardes. Sim. Olha, contribuía demais para o programa. Deve ser Augusto Cury. Agora não vou me lembrar. Ele disse assim, olha, eu não gosto de animais. Perfeito. A Globo alegou que tinha vencido o contrato. Mentira. Veementemente nas redes sociais. Porque ele falou, olha, eu fico bravo quando a minha filha pede para eu ficar cachorro ou gato, porque eu não gosto. Ele não maltrata o animal. Ele não gosta de animais. Isso ninguém se chama, aceita. O político correto. Você não pode se manifestar. Então, não pode, por lei, inclusive, animais. Você não gostar é outra coisa, né? Eu gosto de azul, Augusto gosta de amar do filete, gosta de verde. E aí, gente? O grande mote, acho que, da democracia é a liberdade de expressar. É expressar verbalmente ou de qualquer... Primeiro, até aqui, não sei nem se conseguiram barrar, mas conseguiram barrar ainda não. Por enquanto, não tenho notícias, Augusto. Sabe, pelo menos é o que eu leio, o filete é EVT sobre o assunto, eu já escutei que o animal sofre no rodeio. Até o estresse, né, meu? Tem até um estresse que o animal sofre. O animal também sofre estresse, mas o cara fez essa opção. Mas ele tá ganhando o bicho lá 30 segundos, Augusto, ele vai ganhar o dinheiro. Então é a opção dele, né? Mas é um esporte, Você não pode tratar animal, mas ninguém consegue barrar. Augusto, o apelo comercial, merchandising, ganha em volta daquele... Não, tudo bem, assim. É a questão do poderio econômico. Tudo bem, mas por exemplo, os bingos também davam dinheiro, tinha um apelo e foi punido. Tu vê que tinha os bingos de sangue. Foi difícil, né? Sim. Foi difícil. Mas os bingos não tinham... Mas tinham grandes empresários. O cigarro tem para colocar lá, o cara com o pulmão podre. Você pega o cigarro lá. E o Hugo Carvana morreu no sábado, né? É o seguinte, Augusto, nessa discussão acho que é ruim para a cidade, para discutir essas questões. Isso eu não estou criticando o Alckmin, que é uma discussão que nós fizemos no estado de São Paulo sobre a reserva de água. Nós falamos sobre, por exemplo, o São Francisco, alguém falou sobre o São Francisco, que está parado, com as maiores potências. Mas quando ela é apresentada aos meios de comunicação, você acha que tem condição de alguém realmente discutir uma coisa? Eu acho que no debate talvez não. A votação é rápida, é tudo mais... E o Moécio, a Marina, pegar 2 minutos para discutir. Hoje eu vou, tudo bem, mas hoje eu vou falar sobre o seu... Mas deixa eu falar, a energia eólica, por exemplo, na navegação de carbono. Porque todas as vezes, eu sei que você... prefere ficar nesse mundo. Infelizmente, você ainda falou, o Alckmin ainda fez bastante coisa pela Baixada. Não, é mas uma posição neutra. Mas eu turno porque não está 100% correto. Eu acho que está 100% contente. Só deixa eu concluir. Eu acho que assim, às vezes que ele foi perguntado, água, ele disse, não falta água em São Paulo. Todas as vezes uma situação ridícula, porque na Folha de São Paulo de hoje, na Folha de São Paulo de hoje, capacidade ontem 5,8, acabou, não tem mais. É irrecuperável. Municipal de vereadores, quebrar a prefeitura
Por quê? Porque não tem água. Você vai embaixo de 2, 3 dias de água. E aí vem o governador e diz, não falta água. Você vai discutir o quê? Aí você vai... Rodoviários de Santos e seus associados, assistência jurídica... Avenida Conselheiro Vila Matias, Santos, 289200. Chegando pela sua TV Com, prazer muito grande em contar com a sua audiência ao vivo, falando para os 9, dando você desde já participar do nosso quarta-feira. Nós temos o CDL Santos Beide e também a presença de empresas, o Paulo Queja, ao nosso pedido. Olha, eu quero dar uma informação. Nós tivemos aqui o presidente do Corinthians, aqui falamos de vários assuntos. A nossa surpresa hoje, dizendo que ele está na Federal e a Receita Reais diz que as empresas dele, 40 milhões, ele deveria reais. Tá aí, a gente viu hoje no café da manhã do Sindaport, que o Sindaport de lá me parabenizou, com o André Sanches e outros programas. E o telespectador Paulo Sérgio liga todo dia no TV Com Debate e que o programa, o nosso telespectador assíduo estava aí, meu amigo, candidato a deputado, sendo uma visita ao Sindaport. Um abraço a todos lá que em especial ao presidente e ao Paulo Sérgio, telespectador assíduo aqui com. E lembrar também o veterinário, deu um branco agora, viu, Paulo? Aquela, né? Engrupida. E eu mandei um abraço pro Edu. Ontem teve mais uma exposição, né? E aqui na TV Cão, e viram um pedaço da entrevista do André, chama o Luiz Álvaro, lastrão, fez algumas oposições. Essa oposição, eu já disse, candidato à presidência do Santos. Não é oposição, é mesmice. Candidato à presidência do Santos, Obeide, boa tarde, obrigado pela... Conversando com o meu amigo Paulo do restaurante, preocupado com a economia, vez foi rebaixado, quando ele acha que o ano pedra. Boa tarde, obrigado pela participação. Paulo Queja. Prazer. E realmente, ano que vem nós preocupar, porque os índices queda na indústria, nos empregos no comércio, a indústria vai contratar para o final do ano 137 mil para o comércio para o final do ano. Sim. É o que está previsto de contratações. Inferior, ele é quase igual, realmente, a população cresceu, a indústria regrediu. Então, estão todos os índices de uma mini recessão. Né? Quem quer... o Aécio realmente parece que está meio... Mas vão ter problemas grandes. E o que isso reflete para ti? No bolso, no supermercado, naquele que tem. Está muito bem atenção quem é que nós vamos eleger. São os candidatos, porque nós temos que cobrar. Que diz que o país está maravilhoso, né? Tomar... 37 mil é a expectativa de contratação. Tem um aspecto importante aí. Normalmente já estão preparadas para temporada, que eventualmente pode até ser participação. Boa tarde a todos, boa tarde. Eu queria só dar um toque. Parabéns aos também junto do... Legal. Exato, eu dei uma homenagem aos administradores e aos meus colegas. Esse é o mês do administrador também. Né? Lógico. Se eu soubesse anteriores, em especial ao Paulo Queijo. Manda hoje. Tá? Todos aqueles que colocar as empresas em dia. Uma observação. O Copom manteve em 11% o juro. Financiamento para que as coisas se movimentem. Tendência e classe média, isso a comprar. E aí esse boato, vou chamar de boato porque ainda está cartão de crédito mais caro, ou comprar, né? Porque... na realidade, eu já tive essas discussões, já tive em programas de torcida. Eu acho que hoje é sobre o cheque pré-datado. Sim. Hoje o cartão é no dia a dia. E é comum nós irmos a uma loja hoje e pagar à vista, enquanto fica. Pagar no dinheiro. Tirando as grandes, né, que é difícil te comer. Sim. Sempre damos um desconto para... Tem uma taxa aí que é exatamente, tem uma taxa aí. Então o cartão de crédito, ele paga 31 dias. Estava pagando a fatura do seu cartão de crédito e aconteceu o quê?
não vai ser praticados à vista, no dinheiro, que hoje é proibido, tipo de preço na vitrine. Apesar da prática, né? Isso ela é usual, mas ela não é legal. Vai transformar o usual em legal. E são qualquer de um produto, coloca lá à vista no Procon. Então isso não pode ser feito. Então com cartão você, na realidade, é obrigado a aceitar. E ele está dentro da lei. Só que a pessoa fala, não, mas isso aí era no dia. E se o cliente ele insistir, ele aí vai transformar o usual ser praticado. Eu acho que não vai haver um acréscimo. Do juros está muito alto, isso também prejudica o próprio comércio de compra, fica mais caro para o comerciante e isso impacta nos pequenos comércios, o impacto é muito forte. E aí ele tem com os grandes, não pode aumentar muito o preço, porque senão ele perde o mercado. Se essa lei passar, ela já passou no Senado. Então, se realmente ela for, o que eu espero, vai se mobilizar. Já está se mobilizando por isso. Mas aqui uma coisa interessante, né? Nós estamos discutindo prático, que é o cartão de crédito. Não é verdade? Isso. Muito melhor. E não se faz do negócio que a taxa que as operadoras São pouquíssimas empresas, eles cobram o que eles querem. Não é verdade? Exato. Nos Estados Unidos, o cara paga $2 no cartão. Dinheiro. Fiquei sem dinheiro, Nicolau. E fiquei $1,27 no cartão de crédito. E falou nada. Isso é comum. Há muitos anos.